Milão. Resolvi falar um pouco aqui sobre a exegese. Hoje eu fiz um vídeo e falei sobre a exegese, né? Dentro do seu contexto teológico. Agora eu queria trazer a questão da exegese, enquanto isso que eu vou compartilhando aqui, dentro da perspectiva da metodologia judaica, tá? Isso mesmo, dentro da perspectiva da visão judaica. E remontando, lembra que eu falei contexto histórico? Então, isso é muito importante quando nós falamos agora da exegese judaica. E você precisa entender como se dá e como nos tempos, principalmente nos tempos antigos, até hoje os judeus usam essa metodologia dentro das yeshivot em Jerusalém. É claro que dentro da área acadêmica, como as universidades de Jerusalém, além de usar essa metodologia, também, óbvio, eles traz também a perspectiva, né, da interpretações teológicas modernas e assim por diante, o desenvolvimento das aplicações científicas. E é muito importante nós entender como se dava a interpretação judaica. Bom, se você remonta, por exemplo, nós temos as 7 regras de Hillel, que eram formas, quando tiver oportunidade eu vou trazer aqui as 7 regras de Hillel de interpretação de textos, né, que chamamos a interpretação dos textos da Torá. Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Em hebraico chama Torá, que vem do verbo yará, que quer dizer instrução. Judeus pensadores, eles não concordam com a tradução simplesmente instrução, tá? Temos judeus que não concordam, mas eles interpretariam assim, lei como instrução, ou seja, lei como instrução. Então, a Torá, ela traz tanto a ideia semântica de lei, né, e também instrução, os dois. Então, seria lei como instrução, ok? Também tem todo um trabalho, já começando da exegese, já começamos a trabalhar até mesmo aí nas raízes dessas palavras, que vai trazer lei como instrução. Agora, uma das metodologias de interpretação judaica é conhecida como Pardes. Pardes. Então, desta palavra Pardes, nós formamos um acróstico de cada letra, né? De cada letra. Por exemplo, nós pegamos o P de Peshat, o Re de Remes, o D de Drash e o S de Sode. Essa palavra Pardes quer dizer pomar. E tem toda uma interpretação mística dentro dos estudos dos sábios da Torá. Eles têm um pensamento místico. Por exemplo, eles vão usar uma ideia de 4 níveis de interpretação, como se fosse 4 degraus, né, de escada. Então você começa do primeiro degrau, que é o chamado Peshat, que é o primeiro nível de interpretação. Aí você vai para o segundo nível do degrau, que chamamos de Remes, tá? Que tem a sua ideia simples, o alusivo, alegórico e assim por diante. E temos o Drash, que é uma investigação bem exegética, e que começar a abranger coisas, né, começar a se aprofundar. E o quinto
O quinto, o quarto nível é chamado de Sod. O que acontece? Eles dizem, quando você entende o texto do Peshat, você vai para o nível Remes, depois você vai para o nível Drash, e do Drash você chega ao nível Sod, então você adentra, quando você chega no nível Sod, você adentra dentro do pomar. O pomar, eles fazem uma ligação mística como o jardim do Éden, ou seja, você alcança uma elevação, porque o conhecimento da Torá, segundo essa perspectiva, não é uma questão de encher sua cabeça de intelectualismo, mas a fé judaica, pra você ter ideia, é uma fé de obras, né? Então, o estudo da Torá é uma questão de obediência às mitzvot. Então, eles estudam para conhecer e para colocar em prática. Eles não estudam no sentido de simplesmente acrescentar filosoficamente conhecimento. Por isso que, na realidade, por exemplo, nós temos o costume de chamar teólogos os grandes estudantes dentro do contexto do cristianismo, ou filósofos dentro do contexto filosófico, né? E já dentro, os pensadores, por exemplo, essa ideia de teólogos, de filósofos, vamos colocar assim, já dentro do contexto judaico é sábios, porque os sábios realmente ensinam o estilo de vida, ou seja, a sabedoria que adquirem não é uma sabedoria de só intelectualismo, mas eles estudam Torá, eles estudam Tanar para colocar em prática as chamadas mitzvot, né, e as demais, o Hukim e assim por diante. Então, quando você estuda nessa metodologia exegética, vamos colocar assim, nessa teologia judaica, né, nós falamos teologia judaica, usando essa metodologia chamada Pardes, por exemplo, o Peshat, que é o primeiro nível, então nós estudamos, você vai estudar dentro, você já aprende chamado as Parashiot, né, em que vai fazer um círculo, né, da e também com a Haftarah, que também são porções do Tanar, dos profetas e assim por diante. Mas no Tanar, né, por exemplo, aqueles judeus que crêem no Messias, ou seja, judeus messiânicos que crêem no Mashiach, agora eles têm como disciplina também o Novo Testamento, que chamamos de Brit Hadashah, né? Então se estuda lei, que é lei, profetas, escritos e nova aliança. Então você vai fazer uma abordagem, o nível Peshat vai fazer uma abordagem, vou colocar quase como panorâmica desses livros, de uma forma simples e literal. Agora olha para vocês, percebam, para vocês entenderem. Essa forma, que é o primeiro nível para vocês entenderem. Você já tem que entender o hebraico, ou seja, fazer a leitura em hebraico, ou seja, aprender a fazer fazer a leitura em hebraico, as traduções, fazer as suas pesquisas dentro do hebraico, na sua forma básica. Então, isso eles chamamos de Peshat, em que você vai fazer, se você quer ler um texto no seu literal, considerando só o literalismo, então a primeira regra básica é você aprender o hebraico, no sentido, né, da Bíblia hebraica, da primeira aliança, que chamamos de Bíblia hebraica, né? Agora, acrescentando a Brit Hadashah, né, o evangelho, os evangelhos, né? Então, no caso, aquele que quer trabalhar no exegese do Novo Testamento mais fidedigno, então ele vai começar a olhar no olhar grego, entendendo o pano de fundo hebraico. Porque o contexto hebraico, Yeshua, por exemplo, Jesus não era um grego, Paulo não era grego, na realidade Pedro não era grego, né? Eram judeus, então eles viviam dentro de uma cultura judaica. Mas mesmo sim,
A revelação que foi lhe passado é o grego, mas entendendo o seu pano de fundo hebraico, o seu contexto cultural hebraico. Então, observe que o Peshat, né, chamamos de simples, mas aquele que quer começar a estudar dentro da exegese judaica, o primeiro requisito para ele aprender a fazer pesquisa simples já é aprendendo o hebraico, estudando a cultura simples ali do texto que chamamos de Peshat. O segundo nível da interpretação, da metodologia da interpretação judaica, chamamos de remes. Como funciona então essa metodologia? Agora que eu estudei a Torá, o Tanar, né? Eu estudei a Torá, o Tanar, vou pegar o Tanar, que é uma junção dos escritos, e com a Torá, né? Quando eu falo Tanar, já estou pegando toda a primeira aliança. Agora que eu estudei no nível Peshat, de todos esses níveis da Bíblia, fazendo uma leitura do próprio texto, entendendo o texto ali da sua forma simples, na leitura, eu vou por Remes. Então, por Remes, eu já vou estudar o que no Remes? Eu vou estudar Mishnah, a Mishnah, observe, Mishnah, eu vou estudar Shinshá Sidrei Mishnah, ou seja, as 6 ordens da lei oral. Então, o que acontece? Observe agora que para eu começar a me aprofundar nos textos bíblicos, agora eu já vou usar de literatura judaica. Agora eu já vou usar de literatura judaica, né? Vamos colocar extras bíblicas, literaturas essas que estudam, né, a Torá. Então você vai ter acesso agora a um nível de interpretação dos... É claro, a base da interpretação dos comentaristas dessa literatura é a base em que eles estão se baseando, que eles estão comentando é a Bíblia. Mas aí você vai estudar a Bíblia agora com um olhar dos comentários desses sábios dentro desse nível chamado Remes. Dentro desse nível chamado Remes. Então você vai ter acesso a Mishnah, o Shinshá Sidrei Mishnah, você vai ter a chamada 6 ordens da lei oral. As 6 ordens da lei oral. Então observe, né? Então o Remes, ou seja, você vai entender as questões alusivo e alegórico, né? Que é típico dessa literatura. O que é interessante? O interessante é que você, ao você entender essa visão, né, de interpretação, você vai entender como era o pensamento de Jesus da interpretação, do entendimento dos textos, sendo ele um judeu. Embora essa metodologia aqui, com esse nome técnico Pardes, ele nasceu ali na beirada da Idade Média, mas, ou seja, as técnicas de interpretação, né, Mishnah, todas essas técnicas, essa visão de interpretação, já era conhecida já desde o 2º século, por exemplo, em que nós tivemos acesso à ideia de Mishnah e assim por diante, assim, conhecidamente dentro das literaturas. Porém, as ideias de interpretação, por exemplo, no Midrash, no Talmud, ou seja, na literatura judaica, nós temos interpretações, observe, nós temos interpretações dos textos do Tanar, né, que é a junção de Torá com os escritos, dos profetas, dos reis, dos livros de poesia, antes do nascimento de Jesus, pra você ter ideia. Ou seja, a tradição oral conservou
tá, conservou interpretações de escolas rabínicas, porque Israel era influenciada pelas suas escolas rabínicas, né? Hillel, nós temos a escola de Hillel, nós temos a escola de Shammai, que eram as mais famosas, mas tinha outras escolas, e escolas famosas até mesmo ali perto do templo de Esdras. E porque é uma longa história, por isso que eu disse que na teologia, né, a ideia de exegese é compreender essas coisas para você remontar. Então, a ideia, por exemplo, a ideia de parábola, você acha que Jesus, Yeshua, a ideia de parábola foi algo inovador? Não, querido. A ideia de Jesus ensinar como parábola era uma ideia extremamente rabínica. Você tem ideia? Os rabinos usavam parábolas como formas de ensino. Nas literaturas que conservam ensinos de rabinos antes do nascimento de Jesus, imagina, se nós temos pensamentos interpretativos antes do nascimento de Jesus registrado, que foi passado oralmente para a escrita, imagine nos tempos de Jesus, ou 100 anos depois de Jesus, como foi conservado todas essas ideias, todas essas interpretações e visões dentro dessas literaturas judaicas. Então, por isso que conhecer o hebraico é uma riqueza para você adentrar nisso e para você entrar dentro da mentalidade da Bíblia, né? Agora nós temos o terceiro nível de interpretação, que chamamos de drash. Então, o drash, o nível drash, eu vou acelerar aqui que a minha bateria do meu celular está acabando. A ideia do nível drash, você já vai ter acesso a um estudo dentro do Talmud. Então, você vai novamente adentrar na literatura judaica, ver os comentários dos sábios. Primeiro você vai entender o que é o Talmud, porque tem gente que não sabe o que é o Talmud. Por exemplo, tem muitas pessoas aí achando que o Talmud é um compêndio de teologia sistemática. Então eles não sabem o que é a natureza do Talmud. Então, veja, no Talmud, só para clarear a sua ideia, o Talmud eu simplesmente vou simplificar para que você entenda. O Talmud é um livro de discussões rabínicas. Ou seja, você vai ver rabinos que vai falar coisas absurdas lá no Talmud. Mas como eu disse, a obra do Talmud, ele é uma obra de quê? Discussões rabínicas. Então um rabino vai falar uma besteira e vem o outro vai falar, não é assim. Você está entendendo? Então um vai discordar do outro. Então por isso que não dá para você pegar, por exemplo, alguém pegar o texto do Talmud e dizer assim, olha o que o Talmud está dizendo. Olha, o Talmud é do diabo, o Talmud é do maligno. O sangue de Jesus tem poder porque o Talmud é do inferno. Porque algum rabino fez um comentário lá. Só que se você realmente estuda seriamente o Talmud, você vai perceber que lá mesmo algum outro rabino foi lá e refutou ele. Discussões rabínicas. Você está entendendo como é que é? Teologia não é como uma teologia sistemática, tá? Não sei se você entende o que significa essa teologia sistemática. Então você vai usar dentro dessa regra chamado drash de interpretações de todo esse compêndio de exegético, o Talmud que chamava Bavli, que é o Talmud babilônico, e Talmud de Jerusalém, que é o Talmud de Jerusalém. Tá? Você vai usar profundamente, nós vamos usar profundamente essas duas obras. Né? Talmud babilônico foi escrito em Babilônia e Talmud de Jerusalém foi escrito em Jerusalém. Agora nós vamos para o quarto nível, que agora que os judeus vai dizer que quando você estudou profundamente esses três níveis, e agora você entra no nível chamado Sod, lembrando, o judeu, tá? Ele estuda
estudam a Torá para pôr em prática. Eles querem saber, eles querem estudar para ver, interpretar o mandamento para saber como se põe em prática. Não é como nós, não é como às vezes teólogo que estuda e quase não põe em prática. Às vezes você fica admirado de uma pessoa, de ver de um expositor, de um apologeta, pelo o acúmulo de conhecimento que ele tem. Né? Ele tem um acúmulo de conhecimento teórico, né? A pessoa tem um vasto conhecimento teórico. Nossa, como ele conhece. Judeu, ele já estuda para adquirir conhecimento e colocar em prática. Por isso que hoje já é comum isso, né? Mas mesmo assim, o judeu é conhecido como sábio, por exemplo, um grande estudante da Torá em Israel. Ele é conhecido como um sábio, né? Então eles fazem alguma diferença de sábio, de teólogo e assim por diante, porque sábio, a sabedoria, ele influencia o estilo de vida de uma pessoa, né? Do que comer, do que vestir, do que ser. Eles têm uma profunda, um profundo relacionamento com as chamadas mitzvot, com os mandamentos da Torá. Então eu estou passando a ideia para você. Então olha para você ver que a ideia de sabedoria de Jesus como um sábio da sua época não é como a ideia de que você, não é como a ideia de teólogo hoje, né? A ideia quando a gente fala teologia de Paulo, como o teólogo Paulo, não, Paulo era conhecido como sábio. Paulo era um sábio, né? Tinha sabedoria, ele tinha aquela, como ele foi instruído aos pés de Gamaliel, com o sábio Gamaliel, e como ele era um fariseu, eu estou colocando era, mas nós não temos nenhum verbo dentro dos testemunhos dele que ele era, né? Nós temos até verbo presente. Eu sou fariseu, ainda disse, eu sou fariseu e filho de fariseu, tá? Ele disse isso, eu sou fariseu e filho de fariseu. Então, assim, Paulo era um sábio, Jesus era um sábio. Então, ou seja, era muito mais do que a ideia de teólogo que você conhece nos dias de hoje. Ou a ideia de filósofo, entendeu? A ideia de filósofo que você conhece hoje. A ideia de teólogo. Então, sábio, para você entender melhor o que eu estou falando, você tem que entender essas características dentro do contexto cultural semítico judaico. Então, quando ele alcança, ele estuda esses níveis e começa a pôr em prática, em obediência às mitzvot, ele entende a sabedoria, o entendimento, então ele entra dentro do Sod, é conhecido como Kabbalah. E Kabbalah são outro aspecto que eu tenho que explicar, porque eu sei que é outra coisa que as pessoas fazem espantalhos do Kabbalah, e principalmente por expositores de internet. Eles fazem uma confusão com o negócio de Kabbalah. Então ele vai estudar a Kabbalah e o Verharit, né, e o Hayamim, né, ou seja, a Kabbalah e os últimos dias. Então, a ideia de Kabbalah é que eu quero trazer, é algo que eu deveria trabalhar, porque eu sei que vai fazer confusão. Eu sei que vai fazer muita confusão. Por quê? Porque nós temos uma Kabbalah que foi inventada na Idade Média. Ou a Kabbalah que foi corrompida na Idade Média. Então, quando você pensa na Kabbalah, você tem que entender que existe uma Kabbalah corrompida ou falsa. Assim como existe interpretações falsas, teologia falsa, espiritualidade falsa, não tem? Então, assim também aconteceu com alguns tipos de interpretações, o estilo de vidas mais profunda dentro da Torá. Então foi corrompida, por exemplo, dentro da esfera Kabbalah foi impenetrada a alquimia, nós temos até feiticeiros que usou ideias de Kabbalah. A Kabbalah foi distorcida desde a Idade Média. Só que quando você pega e joga todo esse bagulho de sincretismo religioso, de sincretismo
dessa Cabalá corrompida, que dentro dessa Cabalá corrompida inventaram até ideia de reencarnação, é muita coisa. Só que a Cabalá, que se refere à Torá, à interpretação, ela é específica. Chamamos de Cabalá da Torá. A Cabalá da Torá pura, ela não tem esses elementos que foi interferida, que foi corrompida, né, na Idade Média. Ela não tem. A ideia de Cabalá, simplesmente quando fala Cabalá, é a ideia de um alcance espiritual, ou seja, a pessoa se relacionou profundamente com a Bíblia, com as Escrituras, que ele alcançou um nível espiritual. Por exemplo, chamamos de, por exemplo, as revelações que os profetas teve de níveis de Cabalá. Eles eram grandes estudantes da Torá, porque eles tinham que profetizar segundo a Torá. Eles não poderiam profetizar algo que contradizesse a Torá, porque lá em Deuteronômio já dizia claro que se o profeta podia fazer grandes milagres, mas se o que ele estivesse ensinando, o que ele ensinasse, levasse a pessoa longe da Torá, dos ensinos que Deus passou, era considerado como falso profeta e ele tinha que ser eliminado do meio do seu povo. Então todo profeta de Deus, ele tinha que ter um conhecimento da Torá. Por exemplo, Eliseu, ele tinha escola de profeta, né? Segundo a tradição judaica, Amós também tinha escola de profeta, segundo a tradição judaica, tá? Segundo a exegese teológica, agora dentro da teologia, também diz que Isaías, por exemplo, Trita Isaías, Deutero Isaías, poderiam ser discípulos do próprio profeta Isaías. Então, discípulos escreveram partes das revelações de Isaías que deu ao seu nome. O que eu simplesmente estou usando esse contexto para elucidar a você que os profetas estudavam Torá. Os profetas tinham que profetizar com conhecimento e com a sabedoria e trazer o povo a Deus. Então, eles tinham essas revelações que ele tinha, essa espiritualidade, além deles conhecer Torá, as leis, essa espiritualidade que ele tinha, o levava para uma dimensão espiritual. Então, isso que os cabalistas falam é quando um homem começa a ser sensível pela conexão que ele tem com as escrituras, com a Torá, ele começa a ser sensível ao mundo espiritual e ele começa a receber como um vaso, ele começa a receber os mistérios de Deus, e ele chama isso de Cabalá, porque a própria palavra Cabalá quer dizer recebimento. Então você é um vaso que recebe os mistérios e a glória divina. Então, por isso que eles podem até usar, Moisés foi um grande cabalista. Por quê? Porque Moisés recebeu grandes revelações. Foi um dos maiores homens que recebeu revelação. Jesus era um grande cabalista. Por quê? Porque Jesus, ele era o grande receptor, o vaso que recebia as revelações sem limite do eterno. Então é isso. Então esse é o nível Sod, né? Então veja, Paulo poderia ser chamado de cabalista, porque Paulo, observe que ele foi aonde? Ele foi lá no paraíso. O que significa Pardes? Pardes que significa pomar, paraíso. Então Paulo tinha uma conexão tão profunda com as escrituras, com o eterno, que ele foi levado ao paraíso, teve revelações profundas, Jesus teve revelações profundas, os profetas teve revelações profundas, os apóstolos tiveram revelações profundas, porque eles eram vasos de Deus. Então observe, essa é a ideia da exegese, da teologia exegética judaica. Que o Eterno vos abençoe, meus queridos.